Olá, sejam bem-vindos! Em Florianópolis, como a gente já viu aqui no Educa Floripa, o céu também é sala de aula. Na escola Dilma Lúcia dos Santos, de vez em quando os estudantes trocam cadernos por estrelas. E a gente pôde acompanhar uma observação astronômica muito especial em parceria com o Núcleo de Observação NEOA. Veja como foi. Reajustando o foco, que a gente faz por meio desse botão, peço que vocês todos venham aqui novamente. Um convite para explorar o universo, bem ali, no pátio da escola. Essa é a minha segunda observação e eu conheci nas aulas. Eu vi no Instagram primeiro e daí achei, legal, vou vir, né? Eu sempre adorei o espaço, os planetas, enfim. Daí a professora falou na sala, eu fiquei interessada e vim. Daí na primeira observação a gente viu Júpiter e a Lua, eu achei muito legal e agora eu venho sempre. E eu vou entrar no clube de astronomia para, enfim, ficar sabendo mais das observações e de como que é o espaço e a Terra. Eu participo há um ano do clube e eu gosto bastante porque tem bastante observação, a gente fala bastante sobre vários acontecimentos que a gente nem imagina, tipo, agora a gente está aqui e pode ter alguém lá em cima falando sobre alguma coisa, tipo, fazendo uma descoberta e daqui a pouco a gente aqui vai saber e vai poder, tipo, comprovar que eles estavam lá em cima e fazendo descoberta e a gente aqui. Com os olhos no céu, estudantes, professores e famílias se reúnem para um encontro com o universo. A lua nova em Touro era para ser a protagonista da noite, mas mesmo com o céu encoberto, há muito o que observar por aqui. Por exemplo, Adenor. Seu Adenor, nesse momento aí, a objetiva da sua câmera está ajustada para qual distância focal? A minha aqui está em 35 milímetros. 35 milímetros, né? Correto, está em 35 milímetros, tá vendo? Então, praticamente os mesmos conceitos que se usa na fotografia se aplica também aqui ao telescópio. E esse valor dos 700 é que nos interessa para achar o aumento. A experiência que tivemos hoje ilustra bem isso. O céu está nublado, mas mesmo assim a atividade aconteceu. Porque a gente aprende como manusear um telescópio, como descobrir o aumento dele, e durante essa conversa com os alunos vão surgindo várias perguntas, várias questões, e aí a gente aproveita para fazer essa interdisciplinaridade, envolvendo matemática, envolvendo história, envolvendo até linguagem. O diâmetro da lente é 70 milímetros. O que é que está com cara aí de 700 milímetros? Só para ter uma ideia, quer ver? Isso daqui é 30, olha só, 30, a régua é 30. O que é que está com cara de 700 milímetros aí? Palmas para ela. Claro, se eu for medir aqui, ó, desde quando está a lente, vai dar os 700 milímetros. Lógico, principalmente quando você coloca, ó, lembra aqui da brincadeira do foco, da sacolinha? Chamado de, tem ali alguém sabe inglês aí, por favor? Please, what means focal length? Focal length. De perguntas técnicas a termos científicos, a doutora Isis, como brinca o astrônomo, tem apenas 9 anos. Mas encanta quem acompanha as aulas de astronomia. Ela mostra que essa é uma ciência sem limites geográficos e, por isso, ultrapassa também os muros da escola. Ela não é aluna da unidade, mas virou presença cativa nas observações. Doutora Isis, a senhora lembra como é que a gente encontra o aumento de um instrumento? Está escrito na lente? Está escrito na lente? Antes eu escutava um podcast de astronomia, aí depois a gente começou a fazer algumas coisas na escola. Aí depois eu descobri que tinha observação aqui, então eu comecei a ir. A atividade é realizada em parceria com o Núcleo de Estudos e Observação Astronômica NEOA e integra as ações do Clube de Astronomia da escola. Os encontros acontecem no contraturno, incentivando o protagonismo dos estudantes e promovendo a divulgação científica desde cedo. O Clube de Astronomia ele acontece no contraturno escolar, né? Mas desde 2024 a gente tem a proposta das observações noturnas, que aí envolve toda a comunidade escolar, não só o Clube de Astronomia. E aí os estudantes vêm com as famílias, os amigos, e aí a gente tem um momento em parceria com o NEOA, já desde o ano passado, e aí a gente faz pelo menos uma vez por mês, às vezes acontece mais de uma vez, a observação noturna.
Então, na maioria das vezes acontece na escola, no pátio da escola, quando o tempo permite, porque às vezes também a gente tem o céu encoberto, mas a atividade não é cancelada, ela segue mantida e a gente faz outras atividades de observação ou palestras, conversas sobre diferentes temas da astronomia, para não cancelar, né, esse movimento de observação. Então a gente sempre tem um momento, né, junto com o NEOA para fazer essa atividade na escola. Às vezes a gente, né, se é uma lua cheia, por exemplo, a gente vai até a praia nas campanhas e aí faz observação lá. A gente já fez isso ano passado, provavelmente esse ano a gente faça de novo. O NEOA também tem uma atividade em agosto, que é o mês da astronomia na escola, que daí nós temos uma observação semanal durante todo o mês, e aí os estudantes vêm com as famílias, participam, então é bem importante para complementar o que eles estudam no clube de astronomia. A gente aproveita esse momento para deixar os alunos fazerem a sua descoberta pessoal. Hoje eles descobriram que o telescópio inverte a imagem, eles descobriram como calcular o aumento do telescópio. Isso é melhor do que passar essa informação. É legal eles descobrirem por si só essas curiosidades astronômicas. Pais e professores também se envolvem. A professora Letícia Schorn, que é mãe da Sophie, vê no projeto uma oportunidade de conexão entre gerações. Eu já me interessava muito pelo assunto, aí comecei a vir nas observações e conheci o Alexandre, a sabedoria que o Alexandre tem e é aquele prazer que ele tem em ensinar para a gente sobre astronomia. E a importância é fundamental, né? A gente entender do universo, do sistema, das próprias movimentações terrestres, das movimentações no espaço. Para as crianças é um ganho enorme, para os alunos. E para mim aqui, então, quanto aluna deles também, né, fazendo esse papel de aluna, é muito gratificante, muito enriquecedor. Beatriz Fernandes tem 12 anos, já participou do clube e hoje acompanha as atividades por paixão. A avó Lucila também veio junto e se emocionou com o que viu. Olha lá, dona Lucila, olha ali, ó. O letreiro ainda está de trás para frente, embora as letras estejam de cabeça para cima. É verdade. Tá vendo? Uhum. Legal. Por favor, eu não entendo nada, mas tudo. Não, mas nós estamos aqui para aprender. Às vezes nem eu entendo direito. A meninada, assim, muito viva, muito ativa, fiquei até surpresa, apesar de ser professora também, né? Como a criançada está um passo à frente, né? A tecnologia, tudo é outra área, é outra geração, né? É interessante realmente, sabe? É um desafio, né? Para quem não é fora da área, né? Eu participava do clube, eu participei ano passado. Eu estudo aqui desde 2022 e o clube começou em 2023, se eu não me engano. Daí em 2023 eu não consegui participar, em 2024 eu participei, fiquei por um bom tempo. Daí esse ano eu resolvi sair, mas eu sempre venho nas observações aqui do Alexandre, sempre. A atividade aqui na sala de aula, como eu sempre falo para a professora, é o seguinte, é uma oportunidade de trazer a família. Nós temos aqui pessoas que vieram de outro bairro. Sim, são sempre bem-vindos, desde que entre em contato com a escola. Uma noite que amplia o olhar e ajuda a entender que, às vezes, é preciso escurecer um pouco para que a gente enxergue melhor o brilho do conhecimento. Eu já vi a Lua, a Vênus e Júpiter. Nós já vimos Júpiter e Vênus. A gente viu Vênus aqui e também lá nas campanhas, quando a gente viu a Lua. Olá, o Dicas de Leitura de hoje tem a alegria de receber a professora Lélia Pereira Nunes. A professora Lélia, que é socióloga, que é gestora cultural, agora diretora do patrimônio lá na Fundação Catarinense de Cultura e que é a primeira presidente da nossa Academia Catarinense de Letras, a primeira presidente mulher, depois de tantos anos, escritora, uma referência nas escritas em Santa Catarina, no Brasil e em Açores. Professora Lélia, eu vou começar com uma curiosidade particular. Como foi a questão da literatura na sua infância? A literatura sempre fez parte da minha vida. Eu fui uma menina que recebi muitos livros de presente. Meu pai viajava, era comerciante e trazia Monteiro Lobato. Então, toda a coleção do Monteiro Lobato.
Na frente da minha casa morava uma professora, Dona Robélia de Safaraco, professora de português do grupo Ercílio Luz, em Tubarão. E ela tinha uma biblioteca na casa dela com escadinha, com rodinha que dava volta em tudo. E eu era a sua, acho talvez, não digo que se fosse a maior leitora, considerando que ela tinha 7 filhos, mas eu ia para lá. E aquele era o universo que eu gostava, o Tesouro da Juventude. Depois, à medida que eu for desenvolvendo, aí vem os pequenos romances mais adocicados, e sobre romances que aconteciam. Havia um muito tradicional na época, Madame Delis, e depois ainda toda aquela coleção da Agatha Christie. Então todos esses romances, e os nossos brasileiros clássicos, como Machado de Assis, que fazia parte da nossa história, né? E em Portugal, o autor das Pupilas do Seu Reitor, que é da Póvoa de Varzim, e fazia parte também dessa história literária minha que começa, né? Então eu sempre gostei. Gostei tanto que aos 10 anos eu escrevi um pequeno artigo, era para fazer um comentário sobre um livro, e eu tinha ganho de presente um livro chamado Isis. E esse livro, o autor se chamava Humberto Rodri, que tinha sido padre. Mas eu ignorava que aquele livro era proibido. Eu estava no colégio de freiras e escrevi sobre a vida das abelhas, Isis, do Humberto Roden, que aliás é uma rua aqui no Campeche. E aí eu fui suspensa do colégio, por causa do trabalho e do livro, que era um livro proibido pela igreja, né? E as freiras me chamaram e o meu pai disse, mas fui eu que dei de presente para minha filha, eu não vejo, né? Foi uma coisa assim muito estranha. Então a literatura faz parte da minha vida. E sobretudo no momento que começam a coibir e proibir a tua força de expressão, isso influencia muito a vida de uma mulher, e no caso de uma jovem menina, nos anos 60, que havia todo um processo de mudança muito forte nas gerações daquela década, dos anos. As pessoas que nasceram entre 46 e 64, houve uma mudança forte, muito grande na sociedade daquela época. Professora Lélia, que faz parte do nosso Clube da Leitura, porque é escritora catarinense reconhecida, né, pela importância das suas pesquisas. E nós temos na nossa rede municipal de educação, nas escolas, os seus vários exemplares de títulos das suas produções. Eu gostaria de saber, professora, qual foi o primeiro livro publicado e o que lhe motivou a escrever? O primeiro livro foi esse aqui, Zumblick, uma história de vida e de arte. Esse livro foi editado pelo Senado Federal, através do senador Esperidião Amin. E engraçado nisso aí é o seguinte, que é a história do Willy Alfredo Zumblick, que é um pintor tubaronense, nascido em 1913, e que é o pintor que melhor ilustrou, registrou a cultura catarinense, em todos os seus aspectos, em todas as regiões, e sobretudo aquilo que hoje nós chamamos de cultura popular, né? Isso é uma das grandes posições delas, uns portões da primavera, outro, isso é Santa Catarina. Eu acho que eu tenho um outro livro que não está aqui, que é também do Zumblick, que é uma história de pincéis, né? A história escrita entre pincéis entre a pena e o pincel. Por quê? Porque o Zumblick, ele era um bom cronista também, mas ao mesmo tempo, os seus quadros é uma crônica visual muito linda e bonita. Eu comecei a reunir esses dados sobre ele, eu também sou tubaronense, e em criança ainda eu costumava ir na ótica do seu Willy, botar a cara na vitrine para ver as telas dele, sobretudo o que dizia respeito ao Espírito Santo, que sempre eu gostei muito. E eu fui reunindo, e ele começou a me alimentar com pequenos cartõezinhos, ainda vou publicar isso, eu tenho tudo isso guardado, pequenos cartõezinhos que ele falava uma coisa sobre um quadro dele, sobre alguém que tinha falado para ele, que tinha escrito, e eu fui guardando, até que um dia ele mandou um cartão que disse assim, ó, a pintura tem me prolongado a vida, sempre tenho novas ideias para transpor a tela, enquanto assim for eu estarei vivo. Isso era 1993, ele viria a falecer em 2013.
Eu disse, 2008, acho. E eu, naquele momento, assim, quando eu recebi aquele cartão dele, eu senti um baque do compromisso que eu estava assumindo, que ele era uma pessoa já com uma certa idade, que era um pintor renomado e que estava sendo publicado pela primeira vez. Depois saíram mais 2 livros sobre o Zumblick, mas aquele primeiro, assim, chuleado, que eu pegava o ônibus, ia a Tubarão conversar com ele, ele mandava as cartinhas, todo santo dia o carteiro trazia uma coisinha do seu Willy, falando como era importante para ele, como é que... E aí saiu, ele sem grandes pretensões literárias, vamos dizer assim, mas com vontade de registrar, e eu acho que era um registro de sentimento. Era um pouco da Lélia, que corria atrás da bandeira do divino, da Tubaronense, ao mesmo tempo uma pessoa que a vida inteira admirou a obra e a arte de Zumblick. Que poético, que lindo ouvi-la falar de uma pessoa que também é tão importante na nossa trajetória, né, como um artista Zumblick. Assim, acho lindo pensar nessa questão da materialidade, né, da arte na escrita e também da arte nas telas. E a senhora tem essa caminhada linda na educação e na cultura, né? Inclusive esteve conosco e está sempre conosco na questão também do nosso Conselho de Educação, no Conselho de Cultura, uma pessoa que fomenta a cultura e a arte e a escrita no nosso estado e no país. E nos chama muita atenção essa questão do Caminhos do Divino. A gente tem várias edições, né, na nossa rede. Eu queria que a senhora conversasse um pouco sobre essa materialização de uma pesquisa, mas que tem sido referência para os nossos estudos. Eu, desde criança, a Lira Tubaronense, o cortejo do Espírito Santo, eu mesma fiz parte desse cortejo, passava na frente da minha casa. Aliás, eu morava na rua da igreja, então ali era a rua do casamento, do enterro, da procissão, de tudo. Tudo passava na frente da minha casa. E ainda por cima meu pai era fotógrafo. Foi fotógrafo a vida inteira. Então eu nasci nesse espaço. No finalzinho da rua tinha a ótica do seu Willy. E ele pintava as bandeiras do divino. Ele tem mais de 500 ou 1000 telas só sobre o Espírito Santo. E eu ficava assim, alucinada com aquilo, né? Fazer parte de um cortejo do Espírito Santo, para mim, era uma glória. Então eu comecei a pesquisar a festa do Divino Espírito Santo em Santa Catarina. Embora em 1988 foi a minha primeira ida aos Açores e eu comecei a relacionar o que acontecia nos Açores e a importância dessa presença açoriana no litoral catarinense, quanto estava influenciando nos nossos usos e costumes. E as imagens, as capas são belíssimas, todas elas, com muita arte. Professora, fala um pouquinho sobre essa arte da imagem e da escrita. Então, quando eu comecei a publicar e fazer o meu primeiro realmente livro, que é o do Willy, começa com a arte dele, cada um tinha uma história. Ali era a Vera Sabino registrando o Espírito Santo, aqui eu devia ao Zumblick também. Aí dali para frente eu pensei, a capa não é só uma capa com o nome do autor, a capa porta a mensagem do que o leitor vai encontrar no livro. Carrega uma série de coisas que estão no teu coração, que estão na nossa alma. Então, esse corpo de ilhas ali, até um livro recebeu um prêmio lá no Canadá, na Califórnia, e ele é uma capa, aqui, uma foto em preto e branco, que está lá no Instituto Histórico, é do século XIX, uma das primeiras fotos da ilha de Santa Catarina e até do advento da fotografia. Aí depois veio, antes da Corpo de Ilha, veio esse aqui na esquina das ilhas, que é de uma tubaronense também, a Arlinda Volpato, que mora aqui. Ela imaginou uma esquina de ilhas assim. O Pedra de Toque foi uma homenagem para o Juarez Machado, né? E como ele sabe que eu gosto sempre de botar batom, ele mandou esse quadro para mim. Não, na realidade é um trabalho dele. E eu disse, esse aqui serve, né? O Final da Festa é o nome desse quadro. Atrasados para a Festa, Retardo da Festa. É uma coleção dele. E, finalmente, a Casa do Tempo. A Casa do Tempo, que é esse último que eu acabo de lançar, é um quadro do pintor, um dos grandes pintores contemporâneos portugueses, chamado Urbano. É de 1984 aqui.
eu procurei muito essa capa, a ponto de alguns amigos meus açorianos dizer assim: ei, Lélia, essa tua casa do tempo não existe. Assim, existe. Ou ela existe em fotografia, e vou encontrá-la, ou ela existe em tela. E o editor de lá, o meu editor das Letras Lavadas, me apresentou e disse assim: quem tu pensavas para a capa desse teu livro? Eu disse: eu gosto muito do Urbano, mas eu não tenho essa liberdade para perguntar se ele permitiria. Coisa de 48 horas, muito menos, ele mesmo, Urbano, me escreveu oferecendo essa tela com a ideia do tempo. Então, é uma janela. Eu já encontrei gente me dizendo que essa janela é muito conhecida deles, porque é uma imagem da ilha. E essa mala teve na Guerra da Angola, levado pelo irmão dele, José. Aqui tem uma trouxinha de costuras da avó dele, que gostava, Etelvina, que gostava de ficar na janela costurando. Por quê? Essa aqui embaixo tem uma arca. Era a arca que o pai dele, o avô dele, veio para o Brasil em 1924, onde houve uma grande migração para o Brasil, e era para ele voltar, assim, 1 ano, 2 anos, trabalhar um pouquinho no Rio de Janeiro, e ele não voltou. E ela ficava na janela esperando o marido, e eu achei isso um sentimento muito interessante, o que está por trás do retrato de uma tela, né? E ele voltou 20 e tantos anos depois, os filhos já grandes, crescidos, já nem sabiam o que era o pai. E aí, aqui está a Casa do Tempo, que ela pode estar aqui na ilha de Santa Catarina, em Tubarão, ou em qualquer uma das ilhas açorianas, mas em algum lugar ela está. E ela guarda todas as memórias, né? Memórias tecidas ao longo de uma vida. As minhas e dos meus ancestrais e da minha gente, claro. Professora, eu não tenho palavras para externar a minha gratidão por tantos ensinamentos durante todos esses anos, sua trajetória eu acompanho há bastante tempo e eu tenho aprendido muito com a senhora. E o dia de hoje, esse momento, né, nosso de conversa, foi muito especial. Muito obrigada pela partilha e que possamos ouvi-la muitas vezes e que possamos ler os seus escritos. Continue escrevendo, continue com essa generosidade de compartilhar histórias e sentimentos conosco. Muito obrigada. Valesca, professor Valesca, muito obrigada pelo convite de estar com vocês nesse programa da educação do nosso município, e permita que eu ofereça o Casa do Tempo mais recente livro, e espero voltar com os próximos. Espia, gente! Estou de volta aqui no Educa Floripa. E a história de hoje é essa daqui, ó. Em cima daquela serra. Quem escreveu foi Eucanã Ferraz e quem ilustrou foi a Yara Cono. Vamos juntos ver o que passa em cima daquela serra? Vocês estão prontos? Eu tô. Escuta só. Às vezes parece que lá só tem boi. Será? Neste livro aqui, outros bichos e outras coisas andam em cima daquela serra. Entre uma coisa e outra, passa boi, passa boiada. E às vezes não passa nada. Em cima daquela serra, passa boi, gente, e passa boiada. Em cima daquela serra, passa uma égua pintada. Em cima daquela serra, tem limão e limonada. Em cima daquela serra, tem goiaba, gente, e também tem goiabada. Em cima daquela serra, tem vassoura, prego e enxada. Em cima daquela serra, tem gente que não faz nada. Em cima daquela serra, tem cidade e tem estrada. Em cima daquela serra, passa carro e caminhão. Mas tem, nas terras daquela serra, da mandioca e também da feijão. Passa balão colorido e avião lá no céu da serra. Em cima daquela serra, passa boi, passa boiada. Tem uma cerca quebrada. Tem uma pomba pousada. Em cima daquela serra, passa uma vaca malhada. Em cima daquela serra, às vezes, gente, não passa nada. Em cima daquela serra, passa boi, 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 boi. Em cima daquela serra,
o céu é todinho azul e em cima daquela serra passa uma nuvem branquinha. Na crista daquela serra passa um pinto e uma galinha. No cucuruto da serra cai orvalho e chuvarada. Todo dia é primavera? Tudo lá me diz que sim. Passa boi, passa boiada em cima daquela serra. Nos altos daquela serra passa um passarinho, é verdade. E também passa outro passarinho. E em cima daquela serra passa uma passarinhada. No lombo daquela serra só pode chegar de escada. Só pode chegar de escada subindo bem devagarinho. Em cima daquela serra posso ver aquela outra. Em cima daquela serra, a história de hoje. Este livro você também encontra aqui na Biblioteca Central. Um beijo e até a próxima! Olá, queridos! Eu sou a Dona Mocotinha e hoje eu tô aqui no Educa Floripa para contar mais uma linda história para vocês. Como é que vocês estão? Tão bonzinhos? A história de hoje é Heitor e a sua boneca bebê. Heitor é uma criança de 5 anos que gosta muito de brincar com os seus bonecos. Ele gosta de super-heróis e adora a sua linda boneca bebê. Seu super-herói favorito é o Capitão América, mas ele também ama a sua boneca bebê e cuida dela com muito carinho, pois quando crescer tem o desejo de ser um bom pai, atencioso e afetivo. Na escola, Heitor brinca por tudo, em todos os parques, com seus amigos. Um dia, ele foi brincar com as suas amiguinhas, Anastácia e Bianca. Foi brincar de casinha, não tem? Papai, mamãe, filhinho. Alguns amiguinhos começaram a rir dele ao vê-lo brincando com a sua boneca bebê. Ai, Heitor ficou tão triste, mas tão triste, que ele quis parar de brincar. Mas as meninas disseram para ele não ligar para a risada dos outros. Ah, tolos, né, gente? Heitor continuou brincando. Na sala, as meninas foram lá e contaram para o professor, o professor Léo, tudo o que tinha acontecido com o Heitor. Então o professor chamou todas as crianças para brincar e conversar na roda. Ali ele falou um pouquinho sobre respeito e perguntou para as crianças sobre as brincadeiras. O que eles achavam se os meninos podiam brincar de boneca e as meninas podiam brincar de carrinho. Heitor disse que sim e que os seus pais haviam dado para ele uma linda boneca bebê. E Bianca disse que quando crescer queria ser motorista de caminhão, de bombeiro, espia, igual a sua mãe. O professor Léo explicou que cada um pode brincar do que quiser, porque brinquedos e brincadeiras não têm hora nem lugar. Qualquer um pode brincar do jeito que gosta. Então as crianças passaram o resto da tarde se divertindo, sem medo, experimentando todos os tipos de brincadeira. Olha que coisa mais querida, né? Esse livro deixa para nós uma grande lição, que o importante mesmo é ser feliz, não importa o jeito que tu vai brincar, com quem você vai brincar, o importante é que você seja feliz e realizado. A história de hoje eu tirei desse livro aqui, ó, Heitor e a sua boneca bebê, de um parceiro nosso, o Leandro Antunes. Eu adorei, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês podem pegar esse livro aqui, ó, folhear ele bem direitinho, com todo cuidado, todo carinho, que vocês vão ter uma linda história. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Entre histórias e descobertas, o conhecimento vai ganhando forma, seja olhar para o céu ou mergulhar no mundo da imaginação. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!